Emanetti. Nós somos alunos do curso de Ciência da Religião, pós-graduação, turma 1, 2025, e estamos com um trabalho importante sobre a visão das religiões, sobre a evolução e a criação. Sabemos que a questão da origem da vida e da evolução das espécies é um tema que provoca discussões intensas entre as ciências e as religiões, pois cada tradição religiosa oferece suas próprias interpretações sobre a criação do mundo e dos seres humanos. E essas visões moldam a forma como as comunidades de fé entendem a ciência, entendem a moralidade e entendem o papel da humanidade no universo. Então, esse podcast conta com a participação da professora Verônica, do professor Júnior, professor Wagner, professora Simoni. Somos discentes dessa pós-graduação e queremos falar um pouco sobre essa criação, essas teorias da criação nas tradições religiosas. Fica com a gente e obrigada desde já pela sua audiência. Olá, professor Júnior Rocha, diga para nós o cristianismo, como o cristianismo aborda a teoria da criação do mundo. Olá, professora Simoni e os demais amigos presentes, né? Bom, primeiramente temos que entender que a questão da criação no cristianismo é um processo de fé, né? Porque você imagina tudo que existe no universo ser criado em 6 dias, né? Segundo a Bíblia, Gênesis capítulo 1, que é a questão da origem, né? Relata a questão da origem de tudo que existe, né? Tudo ser criado em 6 dias, né? E conforme relata, Deus descansou no 7º dia, né? Só que nessa criação aqui tem uns pontos, diríamos assim, no meio teológico, interessantes e gostosos de se debater, né? O interessante da Bíblia cristã é que ela mesma se responde a ela mesma. Por exemplo, veja só, diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, né? Estou com a Bíblia aqui, pertinho comigo, com a Bíblia na tradução João Ferreira de Almeida, a tradução revista atualizada. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, ele vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, né? E as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Só que veja só nessa questão do primeiro dia. Se eu pegar esse mesmo capítulo, no verso 14, ele vai dizer o seguinte: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. No verso 19 vai dizer, houve tarde e manhã no 4º dia. Veja só, se Deus disse que haja luz no primeiro dia, né? E no 4º dia foi que ele criou o sol e a lua, a pergunta que fica é: que luz era essa que fazia parte do primeiro dia? Se o sol e a lua, né, que é o que a gente entende, só foi criado no 4º, né? A própria Bíblia ela vai responder. No livro de Apocalipse, capítulo 21, né, lá vai falar a questão do novo céu e a nova terra. Então, se você ficou em dúvida e fica imaginando, será que vai ter o sol e a lua? Olha só o que é que diz Gênesis capítulo 21, verso 23. Gênesis 21, verso 23, ele vai dizer o seguinte: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Quer dizer, que quando a gente entende no meio cristão, quando fala o cordeiro, é Jesus Cristo, né? Então, lá na criação, além de Deus o Pai, fala lá que existia a presença
Espírito de Deus que parava sobre a terra, que a gente crê que é o Espírito Santo, havia também a presença do Cordeiro, que é a chamada Trindade no meio cristão, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer que eles fizeram parte da criação. Você me pergunta, professor Júnior, qual é o fundamento bíblico para comprovar que existia 3 pessoas na criação, né? Aí a gente vai para a Bíblia, né? A mesma Bíblia que a gente está usando aqui, João Ferreira de Almeida, em Gênesis capítulo 1, certo? Gênesis capítulo 1, verso, deixa eu ver aqui, verso 26, diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então essa é a primeira parte. Quando diz aí façamos, dá a entender o quê? Pelo que a gente entende no português, façamos é um plural. Então entende-se que existia mais de uma pessoa na criação. Professora Verônica Andrade, como que o judaísmo aborda essa questão da origem da vida? Olá, Wagner, Simoni, Júnior, os demais cursistas, o judaísmo na criação, né? O que eles acreditam, né? Que essa corrente de o que eles acreditam. O judaísmo também tem suas raízes na narrativa da criação do Gênesis, né? No entanto, os rabinos, ao longo da história, têm interpretado o texto de várias maneiras. E o mais muitos conhecem que a verdade científica pode coexistir, né, com as tradições religiosas. Algumas correntes, como o judaísmo mesmo, e o judaísmo reconstrucionista, aceitam as teorias evolutivas como parte do entendimento da criação. É isso que eles entendem nessa corrente, não é? Podemos ver que isso é bem variado, mas tem alguns pontos que se assemelham, né? Não só entre o judaísmo e o cristianismo, né? Que derivou daí, mas há muitas religiões que têm suas próprias narrativas. Por exemplo, no hinduísmo, o universo é visto como um ciclo contínuo, né, de criação e destruição, com diferentes deuses envolvidos em cada etapa. Já no budismo, a ênfase não está em uma criação no sentido ocidental, mas sim em uma compreensão mais complexa da existência e do sofrimento. Professor Wagner Pereira, o que o islamismo fala sobre a criação da humanidade? Olá, Simone e colegas. O islamismo ele possui muitas características das outras religiões que foram citadas, do cristianismo e do judaísmo. E pelos próprios devotos dessa religião, a fonte dos ensinamentos é a mesma, que é Deus, o único Deus, que eles chamam de Alá. Eles não creem na Trindade, não creem que Jesus seja mais importante do que outros profetas, e até pelo contrário, eles creem que Maomé, que veio após Jesus, seria o grande enviado e o grande mensageiro, e traria o conhecimento completo das Escrituras por meio da Torá, que é o livro religioso deles. E nesse livro, Maomé tem a revelação enviada, para ele pelo anjo Gabriel, de que os céus e a terra seriam criados em 6 dias e que o homem seria criado ao 6º dia. E há muitas coisas nessa religião que hoje são usadas pelos teóricos religiosos para justificar uma similaridade com o Big Bang. Por exemplo, ele fala de uma grande explosão na criação dos universos, que seriam nessa criação dos primeiros 4 dias. E é falado também na Torá que os animais, eles vieram inicialmente da água, a vida viria da água. Então isso daí também tem uma origem, um pensamento
do evolucionismo que coincide bastante. Porém, o homem ele veio realmente das mãos de Alá, do barro, né? Da formação do barro, e não da evolução do macaco. Então tem uma certa limitação de onde poderia ser aceito esse evolucionismo nessa religião, mas é uma defesa que tem crescido bastante entre os religiosos dessa religião, né? Buscando às vezes devotos também de outras partes do mundo para acreditarem, né? Para seguirem o mesmo Deus. E esses devotos, né? Mais tranquilos, que seriam do sionismo, né? Eles são totalmente diferentes daqueles que creem que deve haver uma sequência política, né? Porque Maomé também era um líder político de Maomé, e esses são mais extremistas. Então, esses outros devotos, inclusive, têm buscado muitos adeptos ao longo do mundo, e essa já é a segunda maior religião do mundo. Concluímos que a visão das religiões sobre a evolução e a criação é um tema que suscita debates profundos e apaixonados, até calorosos. A diversidade de crenças e interpretações reflete a complexidade da experiência humana em busca de significado. O respeito mútuo e a compreensão entre ciência e religião são essenciais, indiscutivelmente, para construir um diálogo que promova a paz e a aceitação das diferenças e permita que tanto a fé quanto a ciência coexistam harmoniosamente na busca pela verdade. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast e, de já, muito obrigada pela sua atenção ao nos ouvir.